E às vezes você tem medo, às vezes parece complicado, de certa forma, parecido como tipo um cubo mágico. Se você não sabe montar esse cubo mágico, você às vezes até tem medo de fazer esse trabalho ou buscá-lo. Eu vejo realmente no meu consultório, muitas vezes as pessoas elas têm medo do que elas podem ouvir, mas quando elas ouvem o que elas precisam ouvir, o medo sai, o medo se transforma e muda de lugar. O cubo mágico, quando você não tiver ideia de como mexer as peças, não vai dar certo. A sua boa vontade ajuda, mas não basta. Você precisa ter uma ideia, uma noção sobre isso. Às vezes dá vontade de desmontar e encaixar de qualquer jeito, só que isso não seria encaixar um cubo mágico. Seria simplesmente desmontá-lo e montá-lo para que cada um ficasse com o seu lado das cores. No meu consultório é assim, não dá para pular etapas. E eu tenho uma colega hoje que vai falar algumas coisas sobre odonto, ela também vai saber, né, direcionar que no odonto também não tem como pular etapas. Primeiro análise na sequência devolutiva e análise me faz entender a sua vida, as suas dificuldades, as necessidades, as possibilidades de colocar a sua vida em ordem consigo mesmo e indicar um norte para você. Agora, bom dia, Mauro! Bom dia! Eu não esqueci de você, mas eu ia dar um bom dia, na sequência eu já ia pedir o bom dia da Angélica aqui. Então, eu tenho uma honra de estar aqui com minha colega, Angélica. Bom dia, se apresente pra gente. Bom dia, Lourdes, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, Lourdes. Então, eu sou Angélica, sou formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, já está fazendo agora 26 anos, tenho uma especialização em odontopediatria há mais ou menos uns 15 anos. E é isso, trabalhamos com crianças. Trabalhamos com crianças. E na sua profissão, quais são os clientes, que você já falou crianças, elas têm idade ou como que é? Qual é a idade que você mais gosta de estar atendendo? O que você acha? O que você acha? Qual é a idade que a criança tem que ir a primeira vez no dentista? Pequenininha, nem que é para aprender alguma coisa, limpar a boquinha, alguma coisa, né? Não. Não. A idade da criança ir ao dentista a primeira vez é enquanto ela ainda está no útero da mãe. Ah, gente! Por quê? Mauro, você sabia disso também? Não. Então vamos lá. Por quê? Porque existem muitas informações que a mãe, enquanto está gestante, ela aprende, e quando o bebê nasce, ele já não tem nenhum vício. Porque eu costumo atender muitas crianças que chegam lá no consultório que as mães pensam, mas eu acho que agora nasceu o primeiro dentinho, agora eu vou levar. Chega lá já com cárie, ou o que é o pior para nós como odontopediatra são os vícios. A chupeta, os vícios em açúcar. Então, quando a mãe vai, enquanto é gestante, ela consegue aprender que a criança que não usa chupeta, ela tem um desenvolvimento da face muito melhor do que quando ela usa chupeta, entre outros aprendizados. Nossa, isso eu não sabia realmente, e eu lembro que eu levei o meu filho Diego quando começou a aparecer aquelas marquinhas assim, vermelhas dos primeiros dentes. Também não fiz completamente certo, mas isso que é importante. Então, a sua ideia é que as mães repensam esses valores e não é só ir no pediatra, não é só ir em alguns lugares, mas também é ir no odonto. Com certeza. Para você ter uma ideia, o primeiro dente que nasce na criança, o primeiro molar permanente, que nasce na criança, ele começa a sua formação no 5º mês de gestação. Então, tudo que acontecer com a mulher nesse período do 5º mês da gestação, por exemplo, tem lá uma febre muito alta, ou tem alguma doença, algum problema, pode afetar o primeiro molar permanente que vai nascer na criança só com 6 anos de idade. Então, por isso tudo a importância, né, de se levar a gestante já. Não para a saúde da gestante, mas do bebê. Eu gostei que eu convidei ela para vir aqui e não fiz nenhuma pergunta sobre a profissão dela. Porque até agora eu também estou animado para escutar e para entender. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar no sentido com essa mãe gestante?
Porque como que ela faz para chegar nesse dentista? Poxa, a mãe vai pensar assim, mas eu estou gestante, o que eu vou fazer no odonto infantil? Como você convidaria essa mãe para fazer esse trabalho? Bom, se ela tiver acesso a um consultório particular, né, ela pode se dirigir a um consultório particular. Mas na própria rede da saúde pública, também eles têm esse trabalho com as gestantes e inclusive com os dentistas para acolher essa mãe. Então ela pode se dirigir a um posto de saúde e falar que ela quer fazer a primeira consulta do bebê com um odontopediatra. Importante isso. Então veja que às vezes a gente pensa que alguns problemas só acontecem quando eles são visíveis, ou seja, o dentinho que está ali está visível, eu vou dar um olhar diferenciado para ele, eu vou fazer com que ele seja cuidado. E aquele invisível que às vezes, que nem você falou, desde o útero, por causa de algum problema da mãe, né, de alguma coisa, já pode estar com um probleminha e que pode ser sanado. Exatamente. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta que os bebês, que seja introduzido na alimentação dos bebês, o açúcar a partir dos 2 anos de idade. Mas para você ter uma ideia, eu atendo crianças de 2 anos de idade que precisam fazer tratamento de canal nos dentinhos, porque o açúcar já foi introduzido antes. Então, quando vai no odontopediatra, o mais cedo possível, vai sendo criado nessa mãe essa ideia, né, desses cuidados que muitas vezes ela não sabe, porque nunca ninguém explicou. Então, tudo isso que é importante. E imaginar que hoje nós temos tudo ao nosso alcance. O problema é que às vezes a gente também não sabe. Exatamente. Né? Não sabe como fazer, como procurar, aonde ir. Mas, pode falar. Aí é que entra a minha profissão como psicóloga, que eu esqueci de falar que eu também sou psicóloga. Justamente acolher essa mãe. Por quê? Porque muitas vezes elas não sabem, né? Então a gente não pode julgar. Ela chega até a gente, se a criança tem um tratamento de canal para fazer, de maneira nenhuma a gente vai julgar. A gente vai acolher, fazer o tratamento e a partir dali começar as orientações. Mas se agora ela já sabe que ela pode ir enquanto é gestante, é muito melhor. É muito melhor. A Angélica falou uma coisa que é muito interessante, a gente não vai penalizar essa mãe ou vai dizer, não, você devia ter feito assim, assim, assado. No meu consultório, Angélica, não é diferente, né? Eu, como analista, eu sempre falo para as pessoas, elas chegam e de repente elas se percebem que elas estão fazendo muita coisa, até contra elas próprias. Principalmente contra elas próprias, contra o parceiro, contra os seus filhos. E aí vem aquela sensação, poxa, mas eu sou e tudo isso. Não se julgue. Era o que você tinha para dar, era o que você sabia. Então a Angélica deixou bem claro agora. A mãe já vem com a criança com problema, não há um julgamento, vamos cuidar desse dentinho, vamos cuidar dessa criança que está ali, que está com problema, nesse sentido, né? Exatamente. Isso que é importante a gente sempre colocar direitinho e a lógica da vida é essa. Quanto mais cuidado, quanto mais carinho, quanto mais a gente colocar as coisas no lugar, menor é a possibilidade de problemas dentários, como saúde, como em qualquer outra situação. Então, quanto mais as crianças estiverem cuidadas, melhor para elas próprias, né? Tem crianças que passam a vida, eu, por exemplo, no meu tempo era sindicato, né? E aí você ia lá, qual dente dói esse? Arrancava. E eu lembro meu filho, poxa, eu não sei se quantos dentes ele teve que arrancar, mas praticamente nada, né? Porque teve esse cuidado, claro que ele só foi lá quando ele teve o primeiro probleminha assim, meio vermelhado aí, né? Mas mesmo assim, foi um começo de lá, que é diferente dessas crianças que às vezes você pega e estão completamente fora de uma assistência dentária, né? Porque todo mundo merece ser feliz. Hoje eu trouxe a Angélica aí para falar um pouco sobre odonto infantil. E olha o que ela falou nesse primeiro bloco sobre esse cuidado da mãe, inclusive ainda gestante, com o dentinho que está ali a partir dos 5 meses de gestação, começando a sua formação. Isso é muito importante saber. Eu gostei que ela veio hoje e que nem eu falei no primeiro momento lá, eu não perguntei o que ela vai falar, até isso foi novidade para mim.
Então, agora eu quero falar uma coisa, o seguinte. Eu conheci a Angélica quando eu fui fazer psicologia e ela também. Só que a Angélica já era dentista na época, né? Especialização, tudo. E fiquei assim com aquela sensação polêmica dentro de mim. O que essa mulher tá fazendo aqui na psicologia se ela já é uma dentista formada, tá lá no seu consultório? Até que um dia eu tive a coragem e fui lá, perguntei pra Angélica, porque na minha sala tinha dentista, tinha advogado, tinha professores, tinha pessoal de contabilidade, tinha muitas pessoas que já estavam na sua segunda faculdade e a Angélica já na especialização e voltando para a faculdade. E a minha curiosidade também era como que esse pessoal formado aguenta nós na faculdade fazendo a primeira faculdade. Os professores, quer queira, quer não, tem que dar aula para aqueles que estão fazendo a sua primeira faculdade. Eu ficava imaginando como é isso. Angélica, foi bom te conhecer naquela época, eu lembro que você me respondeu essa pergunta, mas agora você vai falar para todo mundo por que você, dentista, foi lá sentar nos bancos da faculdade de psicologia. Bom, na graduação de odontologia, nós temos uma disciplina de psicologia. Na minha época foi 1 ano de psicologia, mas eu sempre achei que faltava alguma coisa. Como eu atendo apenas crianças e eu acho que as crianças têm ali, cada uma de uma forma, para me ajudar no comportamento e também no acolhimento aos pais, eu resolvi fazer esse curso de psicologia, que foi uma das melhores coisas que eu achei que eu fiz na minha vida. Eu acho que aqui em Ponta Grossa eu sou, não sei se eu sou, mas eu acho que eu sou a única dentista que trabalha junto também com uma psicóloga clínica na minha sala clínica. Além de eu ser psicóloga, também trabalho com uma psicóloga para me ajudar no atendimento das crianças e principalmente dos pais, porque a gente não pode ver só a criança, porque essa criança ela chega com uma família, ela chega com uma história, então você não pode simplesmente abrir a boca e trabalhar, não, você tem que atender a criança como um todo. Eu lembro que na época ela falou assim, preciso aprender a acalmar as crianças na minha cadeira, né? Num sorriso assim, tipo assim, tá respondido, não tá? Porque eu queria uma resposta, né? Como eu também fui pedir resposta para as outras pessoas. E como é interessante, veja bem, é consultório odonto, mas tem ela que também é psicóloga e tem a Camila que também é psicóloga e estão trabalhando ali. Ou seja, ter um olhar para a família toda. É como no meu consultório agora, na minha Clínica Bem-Estar, que agora está no centro, né? Esse também era o meu objetivo. Não só esse olhar que eu dou para a pessoa como ser humano, mas uma neuropsicopedagoga ali junto. Porque aí pega as crianças menores que têm as dificuldades escolares e tudo. Então, o pai e a mãe, os irmãos mais velhos eu cuido. E as crianças mais novas, porque ela trabalha de 2 anos a 5 anos, de 2 anos a 12 anos. Então ela pega aquele outro lado. Então, se você pode ir num lugar como odonto, onde você é tratado como seu filho no cuidado dentário, e você como família está sendo cuidado junto, é uma alavanca, é algo a mais. Provavelmente todos os clientes seus lá gostam muito disso. Como você vê esses clientes ali? Eu acredito que eles gostem sim, bastante, e isso me ajudou muito também na época da pandemia, porque as crianças começaram a ficar assim, muito preocupadas, elas iam no consultório, às vezes elas não encostavam em nada, com medo, então eu achei que esse foi um diferencial. E a gente pensar dessa forma, como você pensa também lá no seu consultório, de você abranger a família, é muito melhor, né? Isso aí. E o Mauro fez uma pergunta muito importante, eu pedi para ele fazer, mas ele não vai fazer, então eu vou fazer. Angélica, por que o dente de leite ainda às vezes não caiu e já vem o dente novo? Isso acontece às vezes com algumas crianças ali aos 6 anos de idade, que começa a nascer um dentinho por trás. Um dos motivos é a falta da mastigação, que não faz com que a criança não desenvolva a arcada no sentido transversal. Então, ou seja, nós temos que, hoje em dia,
incentivar as nossas crianças a comer alimentos mais duros, como por exemplo, mastigar uma cenourinha, puxar uma carninha nos dentes, para que seja feito esse desenvolvimento da arcada no sentido transversal. Então, o dente ficar ali retido significa que não tem espaço para ele. Por isso que o outro nasce por trás. E por isso que justamente se a mãe tivesse tido uma orientação o quanto antes, ela já saberia que só comidinha, amassadinha, essas papinhas, não são tão importantes quanto os alimentos mastigados. E outra coisa que a gente também vê hoje na modernidade, eu em contato com algumas mães, elas próprias não estão a fim de fazer alguma coisa especial. Eu lembro que eu atendi um filho e na sequência atendi a mãe, não era exatamente na análise, mas ela queria uma consulta para ter uma noção sobre essa análise. E aí o que aconteceu? Eu perguntei para essa mãe, ela parecia assim meio desnutridinha, e eu já tinha visto o filho do lado de fora ali no consultório, também desse jeito. Quando eu pergunto para a mãe, como é que é seu café da manhã? Eu não costumo fazer o café da manhã. Por que não? O que você faz de manhã? Ela fuma, né? Eu levanto, fumo alguma coisa, depois eu tomo um café preto e tá bom. Tá, mas e como foi com seus filhos? Eles acostumaram assim. Aí eu comento com essa mãe, olhando o seu filho lá fora, como eu vi ele também está que nem a senhora, meio desnutrido. Ali, dentro dessa cabeça, porque a gente sabe, dentro da área da psicologia, quando você está desnutrido, a emoção, a sensação, tudo fica mais frágil. E ali pode entrar facilmente aqueles pensamentos repetitivos. Por quê? Porque está faltando energia. Eu sempre digo assim, se você pegar um cara e querer sair andando com ele sem gasolina ou sem álcool, agora tem o elétrico também, né? Não podemos esquecer. Não tem como, ele não sai do lugar. Mas muitas mães se acostumaram. Eu não acostumei fazer. Gente, ela quer que os carrinhos dela, que são os filhos e ela própria, andam sem combustível. E aí começa a prejudicar em todos os lados, inclusive na dentição, com certeza, né? Uhum. Por isso que o dentista sendo colocado, quando a mãe ainda é gestante, ele vai fazer parte da rede de apoio. E isso é muito importante, porque ser mãe não é fácil. Ser mãe é muito difícil. Existe hoje uma glamorização, né, de ser mãe, mas não é fácil. E o dentista pode fazer parte dessa rede de apoio, acolhendo a mãe, ensinando e incentivando. Hoje também é muito mais difícil de ser mãe, porque a mãe tem jornada dupla, né? A mãe deveria de ser a cuidadora e o pai aquele provedor. Exatamente. E as crianças serem cuidados ali, né? Mas a mulher, ela quer estar mais no mercado de trabalho, isso tudo. É importante ficar um tempo com essa criança, mas, enfim, esse é o que nós temos para agora, né? Mas essa criança realmente fica a desejar, né? Fica. E imaginar que, mãe, você, olha, Angélica e eu, né? Faça um bom café da manhã, levanta um pouquinho antes, faça aquele café gostoso, né? Seu filho, seu marido, as pessoas precisam. O meu marido não colabora. Pois é, se você nunca fez, como que ele ia colaborar? Talvez ele colaboraria, né? Às vezes acontece do casal não estar muito bem, mas às vezes é porque também está faltando uma coisinha para fazer. Eu estava hoje de manhã no encontro do GTS, que tem a ver com o curso que eu fiz, e lá uma mulher falou o seguinte, que uma vez por mês, no sábado de manhã, ela faz um café de hotel para a família dela, ela faz um café de hotel. Gente, ela disse que os filhos que acordam tarde, naquele sábado, estão inclusive na cozinha para ajudar ela. E fazem aquela mesa realmente bonita, repleta. Ninguém vai comer enquanto não acha que tudo que tem em casa, que dá para pôr naquela mesa, já está colocado. Então, por que não começar de repente assim, né? Começa fazendo um café de hotel na sua casa, uma vez por mês ou por semana, que nem essa mãe faz. Nem ela falou, vou começar a fazer todo sábado. E aí começa o incentivo. Já reúne a família, né? Já reúne a família, já se conversa, que nem ela falou. Automaticamente, depois do café, existe ninguém quer levantar. Querem conversar um pouco. Olha só. Que maravilha.
Você vai falando mais algumas coisas, onde que é seu consultório, como podem te procurar. Bom, o consultório é na Paula Xavier, esquina com a Rua 15, né? Nós temos uma clínica chamada Clínica Anjos e a nossa ideia, mais para frente, seria construir uma clínica do bebê, onde seriam atendidos as gestantes, né, com os bebês de 0 até uns 10 anos de idade, mais ou menos, mas com foco mais no bebê. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada, Angélica. Eu que agradeço. E até terça que vem. Tchau!